E aí galera, tudo bom? Então a videoaula de hoje será uma aula de resolução de questões de química, no caso do tema soluções. Essa aula foi solicitada por uma aluna, então vamos às questões. A questão número 1. Temos 5 recipientes contendo soluções aquosas de cloreto de sódio. Para quem não sabe, o cloreto de sódio é um NaCl, é um famoso sal de cozinha. E nessa questão ele te deu 5 recipientes e ele te dava o volume de cada solução e a massa de sal. Lembrando que a massa de sal, nesse caso, equivale à massa do soluto. Então, justamente a fórmula que relaciona a massa de soluto com o volume de solução é a da concentração comum, e que é justamente que eu acabei usando nessa questão, que é a única que já está resolvida. Todas as outras nós vamos resolver junto. Mas só para adiantar, o primeiro caso ele tem 2 litros de volume de solução e 0,5 gramas de sal. Então a concentração comum é 0,5 gramas dividido por 2 litros, que é igual a 0,25 gramas por litro. E isso, se você verificar, se repete em todos os casos. 0,75 dividido por 3, 1,25 dividido por 5, 2 dividido por 8 e 2,5 dividido por 10. Então a nossa conclusão é que elas apresentam a mesma concentração comum. Só para avisar que a questão originalmente não era assim, ela era múltipla escolha, mas para adiantar nossa vida, eu alterei ela um pouquinho a pergunta. Então, não é uma questão muito difícil, basta você saber a fórmula da concentração comum e efetuar os cálculos e chegar a essa conclusão. Tá bom? Então, a questão número 2. A massa de cloreto de crômio hexaidratado necessária para se preparar 1 litro de uma solução que contém 20 mg de sal por mililitro é igual a... Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é o cloreto de crômio, que no caso 3. 3 ali seria o NOx do cromo. Como o Cl tem NOx menos 1 e o cromo, nesse caso, tem NOx mais 3, nós precisamos de 3 cloros para 1 cromo. Então, por isso que a fórmula molecular é CrCl3. E hexaidratado indica que ele está... tem esse significado aqui. E o que isso acarreta? Eu não vou explicar totalmente porque não é o objetivo da questão. Você nem precisa saber a massa do cloreto de cromo para resolver essa questão. Mas, só no caso, vamos supor que a massa de um sal qualquer, não do cloreto de cromo, seja 100 gramas. Deixa eu botar assim, hipoteticamente. Massa do sal. Se ela for igual a 100 gramas e você disser que ele é hexaidratado, isso quer dizer, seria que aquela fórmula ali, o sal X vezes 6H2O. Só que isso mexe diretamente na massa molar dele. Porque além dos 100 gramas do X, você vai ter que somar a 6 vezes 18 gramas. Sendo 18 a massa molar da água. Então, 100 mais 6 vezes 18, que dá 108 mais 100, 208 gramas por mol, nesse caso. Só para caso você veja uma questão dessa e não fique tão perdido. Então vamos lá. Necessária para se preparar 1 litro de uma solução que contém 20 mg de sal por mililitro. Então a primeira coisa que nós temos que ver, 20 gramas do sal está presente em 1 mililitro. Ele quer saber quantas gramas ele pede a massa. Não, ele não dá uma unidade específica, então nós podemos deixar em miligrama mesmo. Do sal está presente em 1 litro de solução. E o que é 1 litro de solução? São 1000 mililitros. Então, quanto será igual a x? X será igual a 20 vezes 1000 dividido por 1. Ou seja, 20.000 miligramas. Ou, lembrando que mili é 10 a menos 3, você divide o valor por 1000. Então, 20 gramas do CrCl3 vezes 6H2O. Ok? Não é uma questão difícil, porque embora ela envolva esse termo complicado, ele só está ali para encher linguiça. O que ele quer mesmo não tem nada a ver com aquilo ali. Poderia ser qualquer outro sal, poderia ser o próprio cloreto de sódio da questão anterior. Vamos para a questão número 3. Determine o título de uma solução obtida pela dissolução de 60 gramas de NaOH em 340 centímetros cúbicos de água, dado de densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então vamos lá. Primeiro, o que é o título? Vamos usar um Tzinho para representar o título. O título é a massa de soluto sobre a massa da solução. Ou seja, ele indica, ele é geralmente indicado em porcentagem
a porcentagem do soluto em relação à solução toda. Então vamos lá. Ele diz que a massa do soluto é 60 gramas. E ele diz que está em 340 centímetros cúbicos de água. Ele diz que 1 centímetro cúbico de água contém 1 grama. Então, quantos? 340 centímetros cúbicos contém quantas gramas? 340 gramas de água. Então, qual vai ser a massa total da solução? 340 gramas, que é a água, mais 60 gramas, que é o NaOH, nosso hidróxido de sódio. Então, a massa total da solução é 400 gramas. Então, qual vai ser o título? 60 gramas dividido por 400 gramas. Se a gente cortar, vai ficar 6 sobre 40. Que, novamente simplificando, dividido por 2 dá 3 sobre 20. Que é igual a 1,5 sobre 10. Então, 3 dividido por 20 é igual a 0,15. Ou, em porcentagem, multiplica por 100, dá 15%. Esse é o título dessa solução. Então, novamente, na questão número 4, em que volume de álcool devem ser dissolvidos 50 gramas de KOH, o hidróxido de potássio, para se obter uma solução de título igual a 0,2, dado densidade do álcool igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos lá. Agora ele quer o volume de álcool que você vai precisar. Então, a primeira coisa, ele te deu que o título é 0,2. Então, 0,2 é 50 dividido pela massa de soluto mais massa de solvente, ou 50 dividido pela massa da solução. Tá bom, então, se 0,2 passando o massa da solução para lá, você vai ter que massa da solução é igual a 50, 0, vezes 0,2 é igual a 50. Passando 0,2 para lá, massa da solução vai ser igual a 50 dividido por 0,2. E o que é dividir por 0,2? É dividir por 2 sobre 10. Então, divisão de uma fração, 50 vezes 1 vezes 10 sobre 2. Então, o que nós temos aqui? 500 sobre 2 é igual a 250 gramas. Então, 250 gramas é a massa da solução. Só que o que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, nós temos que tirar desses 250, nós precisamos tirar 50 gramas que nós já temos do solvente, do soluto. Então, quanto nós vamos precisar do solvente? 200 gramas do solvente. E ele te diz que cada 1 centímetro cúbico contém 0,8 gramas. Então, quantos centímetros cúbicos quanto vai conter 200 gramas? Então, x é justamente 200 dividido por 0,8, ou 200 dividido por 8 sobre 10, que é igual a 200 sobre 1 vezes 10 sobre 8, que é igual a 2.000 dividido por 8, que é igual a 2, que dá 16, que sobra 4, abaixo 0, 250 centímetros cúbicos de álcool. Ok? A questão das ambas as questões abordam o título, só que a pessoa pede exatamente o título da solução, e nessa agora ele pediu o volume de soluto, de solvente, e que você pode relacionar a massa de solvente justamente graças à densidade. E lembrando que esse 0,2 aqui que ele deu não estava em porcentagem. Se ele tivesse dado em porcentagem, seria 20%.